Espírito Santo de Deus. Aleluia. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Você que pode abrir a sua Bíblia comigo, por favor. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, o versículo 23, 22 e 23, por favor. Glória a Deus. Josué capítulo 6, versículo de número 22 e o versículo de número 23. Você encontrou? Diga amém. Então disse Josué aos 2 homens que haviam espionado a terra: entrai na casa da meretriz e tirai-a dali com tudo quanto tiver, como lhe prometestes com o juramento. E os jovens espias entraram e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus. Trouxeram todos os parentes dela e os deixaram fora do acampamento de Israel. Amém? Tome seu assento, por favor. Glória a Deus. Estamos diante de um texto que eu acredito que você conheça bem. Você é aluno da EBD, você conhece esse texto. Tem um personagem nesse texto que o livro recebe o nome dele. Irmão Josué. Irmão Josué, ele era discípulo pessoal, assistente pessoal do irmão Moisés. Todas as vezes que Moisés ia para algum lugar, Josué estava presente. Quando Moisés subia ao monte, o jovem Josué o acompanhava, o auxiliava na subida, na descida. Quando Moisés entrava na tenda do encontro, Josué não saía de perto dele. Quando Deus descia para falar com Moisés na tenda, Josué estava lá, e a Bíblia faz questão de dizer que ele não se ausentava. Existiam outras coisas para fazer, mas em meio à turbulência, em meio às suas tarefas, Josué não se ausentava da tenda. Mas no capítulo 1 desse livro, há uma transição. No capítulo 1, o texto começa falando sobre a morte de Moisés e Deus enquadrando Josué, dizendo: olha, Moisés morreu. Moisés, meu servo, morreu. E a responsabilidade de dar continuidade do legado dele está sobre você. Quem olha para o capítulo 1, parece até que é o primeiro encontro de Josué com Deus, mas não é. Não é a primeira vez que Josué tem conhecimento que Deus chamou ele para ser o sucessor de Moisés. Não é a primeira vez. Josué já sabia. Não é à toa que Deus já vinha trabalhando com ele. Deus já vinha trabalhando nele. Já vinha formando nele um caráter de líder. Mas no capítulo 1 parece que toda essa formação, toda essa construção está parada.
toda essa construção, esse tempo, essa jornada que ele percorreu ao lado de Moisés, está parada. E por que está parado? Porque Moisés morreu. Moisés morreu, logo, ele parece que se sente desabrigado. Aí Deus desce para falar com ele e dá um puxão de orelha. Olha, você precisa se mover, porque o tempo de Moisés passou, esse tempo agora é seu. Você precisa se mover porque a página virou. A história continua. A história não parou em Moisés. A história precisa continuar. A caminhada, a jornada não parou em Moisés. Você precisa dar continuidade. Isso aqui é fantástico. Porque, às vezes, nós nos encontramos nessa mesma posição. Olhamos para trás e percebemos, caramba, será que eu vou conseguir liderar como Moisés liderou? Será que eu vou conseguir pregar como o pastor está pregando? Ou como o pastor pregou domingo? Será que eu vou conseguir trabalhar, fazer como o meu antecessor fez? Há uma insegurança no coração de Josué. Há uma insegurança nele mesmo. Não em Deus, mas nele mesmo. E no capítulo 1, Deus está tendo um particular com ele para quebrar todas as suas inseguranças. Às vezes, eu não sei se te contaram, mas às vezes, Deus precisa chamar a nossa atenção. E a maneira como ele chama a atenção varia de pessoa para pessoa. Nem sempre Deus vai usar um vaso para chamar a sua atenção. Nem sempre ele vai descer pessoalmente para falar contigo. Às vezes, ele vai chamar a sua atenção tirando aquilo que você está dando atenção. Às vezes, para chamar a sua atenção, ele remove da sua vida aquilo que você está depositando a sua atenção. É por isso que, mesmo chamado por Deus, a porta se fecha. É por isso que, mesmo chamado por Deus, capacitado por Deus, às vezes a gente precisa ir na UPA. Às vezes a gente precisa do médico. É porque Deus está chamando a sua atenção para alguma coisa que você precisa se atentar. No caso do capítulo 1, Josué está sendo despertado. E como ele está sendo despertado? Deus libera uma palavra. E a palavra você conhece? Esforça-te. Tem de bom ânimo. Assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Levanta, sacode a poeira. O luto passou. É hora de continuar. Você não pode parar por causa do período de luto. Tudo bem, Deus entende, pá, mas não é para sempre. Precisa sacudir a poeira, Josué. Você precisa voltar a fazer o que Deus já determinou. Aleluia! No capítulo de número 2, Josué entende que a missão agora é conquistar a terra prometida. Aí ele envia 2 homens para sondar, para espionar a terra. Esses 2 homens passam pela terra prometida, chegam em Jericó, que seria a primeira cidade, e quando eles chegam lá, eles vão na casa de Raabe, e logo o rei da cidade manda guardas lá na casa de Raabe para pegar os espias, porque ele ficou sabendo. O rei ficou sabendo e disse assim: olha, bota para fora esses 2 homens, porque a gente já está ligado neles, já pegamos a visão, eles são espia, eles são de Israel, o povo é brabo, e aqui não vai ter, eles não vão se criar aqui não. Cheio de medo. Raabe, ela oculta, ela mente, ela esconde os servos de Deus e diz assim: ó, eles vieram aqui mesmo, verdade. Falaram para vocês que eles bateram aqui, mas já se foram. E se sair agora, dá tempo de alcançar eles. E os caras saíram ligeiro. No capítulo 2, essa mulher Raabe, ela promove um livramento para os servos de Deus. Através dela,
Deus dá o livramento para os seus filhos. Agora, ela vai falar com esse povo, vai falar com esses dois servos. E nisso que ela vai falar com os dois servos, tem algumas curiosidades. Ela vai falar assim, olha, todo o povo, todos nós, estamos cheios de medo de vocês. Porque nós já ouvimos o que Deus fez, o que o seu Deus fez por vocês. Olha, ninguém foi lá em Jericó pregar sobre o que Deus fez, mas o que Deus fez lá no deserto chegou em Jericó. Ninguém foi lá falar do que Deus fez, como Deus abriu o mar, como Deus matou o faraó. Ninguém foi lá falar, ninguém foi anunciar, não saiu de ninguém do povo de Deus. Mas a notícia chegou nos inimigos. Tudo que acontece com o povo no deserto, o inimigo está sabendo e está falando, vem um povo aí. E esse povo está guardado por um ser que não é brincadeira não, hein? Essa mensagem chega no coração dos cananeus. E Raabe, quem fala isso para os espias? Fala, olha, nós estamos sabendo de tudo. Deus secou o mar vermelho, fez você passar e matou Faraó e seus cavaleiros. Estamos sabendo. Vocês tentaram passar pela planície dos Moabitas, dos amorreus. E Deus entregou eles nas mãos de vocês. E essa notícia deixou a gente com medo. Raabe começa a falar para o povo, ou para esses dois homens, a notícia que chegou. E ela diz assim, agora, eu sei que Deus é poderoso e essa cidade já está condenada. Eu sei que o juízo vai vir sobre essa cidade. Já está decretado e não tem nada que a gente possa fazer para impedir o que Deus está fazendo. Não tem nada que a gente possa mover para impedir o que Deus está fazendo através de vocês. Não tem nada. Por isso nós estamos com medo. Aí ela diz assim, eu usei de misericórdia com vocês. E peço que usem de misericórdia comigo. Eu dei escape para vocês e peço que vocês deem escape para a minha casa, meu pai, minha mãe. Raabe, no cenário do texto, é uma mulher que você e eu não gostaríamos de estar perto. É uma pessoa de caráter corrompido, de uma profissão horrenda. Ela vendia o próprio corpo para sobreviver, praticava coisas que é abominável aos olhos de Deus. Mas nesse cenário, Raabe se posiciona como uma intercessora da sua própria casa. Ela não devia ser obreira. Ela não devia ser missionária. Ela não devia ser pastora. Mas ela intercedeu pela sua própria casa. E pela fé dela. E a palavra que ela, a oração que ela faz, a intercessão, o pedido, a súplica, eles disseram assim, olha, tudo bem. Se você não entregar os nossos planos, você já está sabendo o nosso plano. Se você não entregar os nossos planos, quando nós viermos e Deus entregar a cidade na nossa mão, você e tudo que tiver dentro da sua casa vai sobreviver. O que tiver do lado de fora não é responsabilidade nossa. Aí eles pegam e falam assim, amarra um fio de escarlate vermelho na janela por onde eles escaparam, que vai sinalizar a casa que vai ser poupada. E assim ela fez. Eles fugiram, debaixo de uma estratégia. No capítulo 3, lembrando que o povo ainda está do outro lado do Jordão. No capítulo 3 eles vão atravessar o Jordão. Na travessia do Jordão, os sacerdotes param no meio do rio, Deus recolhe as águas, o povo passa e Deus dá um direcionamento. Qual é o direcionamento no capítulo 3? Pega 12 pedras. E do outro lado você vai levantar um memorial com essas 12 pedras. Para que quando alguém olhar para as pedras arrumadinhas e perguntar o que são essas pedras arrumadinhas, aí vocês vão falar, isso é a mostra como Deus é poderoso. Essas pedras arrumadinhas contam uma história. Que história?
como Deus é poderoso. Existem pedras que nós não podemos deixar para trás. Existem pedras do nosso caminho que nós não podemos esquecer. Nós temos que colocar no lugar e olhar para ela e não lembrar da dor, mas lembrar de como Deus é poderoso. Essas pedras são pedras de memoriais, do capítulo 3. Aí eles passam o Jordão. No capítulo 4 eles estão em Gilgal. E Deus diz assim, ó, agora é uma nova fase, Josué. Qual é a fase, Senhor? Faz faca, prepara algumas facas de pedra. E você vai circuncidar todo homem que não foi circuncidado. Ora, os que saíram do Egito haviam morrido no deserto. Essa geração que atravessou o rio, que iria tomar posse da terra, era uma nova geração. E Deus não isentou a nova geração da circuncisão. E o que é isso, pastor? Aliança, comprometimento. Deus está falando para Josué, Josué, vocês não vão conseguir avançar sem renovar a sua aliança. Há um tempo de expansão para vocês. Há uma palavra que eu quero cumprir, mas também há um compromisso que vocês precisam firmar. Descompromissado não tem como avançar na terra prometida. Precisa de compromissos, aliança, marca da promessa, e pode doer, porque dói, corte. Vai doer, sim, vai doer. Vai sangrar, pode até sangrar. Mas para a terra prometida, vale a pena. Para a terra prometida, o corte, vale a pena. Para a terra prometida, o sangue, vale a pena. Por quê? Um comprometimento. Para avançarmos, precisamos estar comprometidos com o dono da obra. Eles ficam em Gilgal, e em Gilgal eles celebram a Páscoa, para lembrar de como Deus é poderoso. Deus sempre é maravilhoso. E no capítulo de número 5, no capítulo de número 6, eles estão avançando. Deus dá um direcionamento a Josué e diz assim, olha, vocês vão rodear a cidade durante 7 dias. 7 dias vocês vão rodear a cidade. E no 7º dia, vão dar 7 voltas. E tem mais. Você vai enfileirar, vai colocar tudo em ordem. Sacerdote, gente armada, os músicos. Não fica ninguém de fora, até os músicos. Vamos nessa. Não fica ninguém de fora dos trabalhos. Vai colocar todo mundo enfileirado e vão dar uma volta. E no dia seguinte, outra volta. E Josué pega a estratégia do céu e libera para os sacerdotes, para os levitas, para as pessoas de guerra e para o povo. Ele dá uma ordem especial. Qual é a ordem? Não fareis ouvir o som da vossa voz, até o dia em que eu disser gritai, aí vocês liberam o grito. Mas pastor, parece difícil. E é difícil. Imagina quantas mulheres tinha no acampamento. E todo mundo tinha que rodear calado. Sem poder cochichar. Sem poder falar mal da vida dos outros. Quietinho, vai rodeando a cidade. Ó pastor, qual é o cenário? O cenário é simples, irmão. O cenário é simples. O ambiente é um ambiente árido. Não é semiárido, é árido. Sandálias abertas. Areia nos pés queimando. Sol na cabeça, dando moca. Aqui 32, 38, a gente já começa a passar mal. Imagina, sol de 40 para lá. O sol oprimindo em cima. O calor da areia oprimindo os pés. E
Deus falou, vocês vão continuar marchando e ainda em silêncio. Por quê? Não tem lugar. Não tem lugar na marcha de quem quer conquistar, não tem lugar para quem gosta de ficar falando demais. Há um tempo determinado para todas as coisas, disse o pregador. Há tempo de falar e há tempo de estar calado. E Deus mandou que eles ficassem calados. Foi o primeiro dia, uma volta. Ó, a marcha de aproximadamente 32 km. Aí foi o segundo dia, acordou, panturrilha pegando fogo, ó, posterior puxando, a cãibra. Segundo dia, outra volta, mais 32 km. Terceiro dia, já puxando tudo, tendo que se alongar. E Deus falando, continua. No quarto dia, poderiam já estar sentindo dor. Mas não era no quarto dia, era para rodear 7 dias. Parece crueldade. Parece um tanto quanto pesado da parte de Deus, olhar para eles, ver o esforço deles, falando assim, continua, vai, eu sei que você consegue. Mas, Josué, eu estou cansado. Sim, você pode estar cansado, todo mundo está, mas para a conquista, continua marchando. Mas Josué, o inimigo está lá, está zombando de nós. Sim, deixa zombar, continua marchando e em silêncio. Você não vai bater boca. Você não vai discutir com o inimigo. Se o tempo é um tempo de marchar em silêncio, siga a ordem que lhe foi dada. Continua marchando. Passa o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, caminhando 32 km. Os pés com bolhas. Risco de insolação. Não tem mais nuvem. A nuvem ficou no deserto, agora não tem mais nuvem. Não tem coluna de fogo. O tempo agora é outro. Amanheceu o 7º dia, eles estão preparando para rodear. Começaram de manhã bem cedo. Rodear a cidade 1, 2, 3. Deus falou 7. Parar na terceira não vai trazer resultado. Deus não falou 7. Deus não falou 7. Por que parar na quarta? Porque eu estou cansado. Tudo bem. Mas Deus não falou 7. Por que brigar contra a voz de Deus? Por que submeter a voz de Deus aos meus esforços físicos quando Deus liberou a palavra para eu avançar? Estou cansado. Todo mundo está cansado. Mas se Deus falou para continuar, o que faremos? Parar não é a melhor opção. O inimigo está vendo eles rodear 1, 2, 3 e agora estão falando. Ih, deve estar doido. Conhece alguém assim? Conhece alguém que já passou por isso? Que debaixo de uma ordenança foi chamado de maluco? Debaixo de um direcionamento foi tido como doido? Por obedecer à voz de Deus é chamado de doido? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. A voz, o grito entalado. Até que Deus diz, através de Josué, gritai. E eles gritaram. Uau! Glória! Não sei qual foi o grito. Não está escrito. Mas eles gritaram. E diz o texto que as muralhas caíram diante deles. E começou a guerra. Começou a peleja e Deus foi dando vitória. E Josué chamou os 2 espias e falou, olha, vocês 2,
vai lá na casa de Raabe, a prostituta, e tudo que tiver dentro da casa dela é responsabilidade de vocês dois. Tudo. Aí o texto que nós lemos diz que foi o pai, a mãe, até parentes, escravos, tudo que estava no domínio foi salvo por causa de uma mulher que com fé acreditou na palavra de Deus. Uma mulher, toda uma casa, evangelista Fabrício, uma mulher descredibilizada pela sociedade, com fé, ela salvou toda a sua casa. Perceba, essa mulher, a fé desta mulher, ela nos ensina. Ela nos ensina coisas preciosas. Primeira coisa que eu aprendi, e eu aprendi enquanto eu estava indo para o trabalho, em cima da moto, Deus falando comigo. Hoje, não foi ontem, foi hoje. Que Deus não precisa de um grande exército para promover um grande livramento. Deus só precisa de uma pessoa que acredite em sua palavra. Uma mulher que não tinha carteirinha, uma mulher que não estava na EBD, uma mulher que não estava nas consagrações, uma mulher que não era do ciclo de oração, uma mulher que ouviu o que Deus fez e acreditou na palavra de Deus. Todo esse rodeio, toda essa introdução, só para falar sobre o poder da fé. Só para falar sobre o poder da fé. Você não precisa de muitos para que Deus salve a tua casa. Às vezes nós depositamos uma credibilidade exacerbada em múltiplas pessoas, quando na verdade o que nós precisamos entender é: Deus liberou a palavra, eu acredito nessa palavra. Passamos os dias numa correria medonha em que o diabo está fazendo de tudo para roubar a palavra do nosso coração. E roubando a palavra, não tem como. Não há como nós vivermos o que Deus já determinou para nós. Connected. Aleluia. Uma mulher indesejável para a sociedade. Se ela sentasse de um lado, de repente, da igreja, a maioria, de repente, sentaria do outro lado. Se ela chegasse na rua, sentasse do seu lado no ônibus, você ia querer trocar de calçado, trocar de banco. Mas a fé dela, irmão, você não tem noção do que uma pessoa de fé pode fazer. Através dessa mulher, toda a sua casa foi salva. Todos os seus bens ficaram guardados, não foram queimados, não foram destruídos. Olhar para essa mulher e entender que você não precisa de muito, você só precisa acreditar na palavra de Deus. Você não precisa de muita coisa. Você não precisa de muita coisa, muitas ferramentas. Você só precisa acreditar na palavra de Deus que está sendo liberada para a sua vida todo culto aqui nessa casa.
Só isso. Essa mulher é mencionada novamente na carta aos Hebreus. Pela fé, a prostituta acreditou. Ela foi salva. E essa mesma mulher, não sei se te contaram, também está escrito lá em Mateus, capítulo de número 1, que ela está registrada na genealogia de Jesus. Tá bom para você ou quer mais? Uma mulher de fé mudou toda a história de sua família. Através da fé dela. A fé ativa, não é a fé passiva não. Estamos falando, vamos ser maduros aqui. Uma fé ativa quebra maldições hereditárias. Uma fé ativa muda toda uma história de uma família. Se fizermos uma reflexão, se colocarmos na ponta do lápis, muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nos falta fé. Ouvimos que Deus é poderoso para curar. Mas quando a doença bate na nossa porta, a fé parece que pega o caminho de saída e sai correndo. Precisamos voltar a ter fé no que a palavra diz sobre a pessoa de Deus. Se Deus liberar uma palavra que vai salvar a tua casa, acredite, Deus vai salvar a tua casa. Se Deus liberar a palavra que através de você, Ele vai mudar toda a história da sua família, se você acreditar, Ele muda. Mas tem que acreditar com a fé ativa. Em Tiago está escrito que a fé sem as obras, ela é morta. A fé passiva não move o mundo espiritual. A fé teórica, não. A fé precisa ser ativa. Eu acredito. Eu tomo posse. Eu decreto, sim. E o que mais? Agora vou trabalhar. Eu tenho fé que Deus vai abrir a porta. Tenho. Glória a Deus. E o que mais? Não vou ficar em casa, no sofá, Netflix. Eu tenho fé que Deus vai abrir a porta, eu preparo meu currículo e vou para a rua. Fé ativa. Quem entende, diga amém. Aquela mulher é uma das referências de fé que estão escritas em Hebreus, capítulo de número 11. Galeria dos heróis da fé. Olha, como Deus é poderoso. Ela não pregou. Não. Ela não saiu expulsando o demônio por aí. Não. Ela não fez aquilo que nós fazemos. Está na igreja todo culto. A gente serve com alegria, com paixão, com amor, com carinho. Não. Ela não fez isso. E mesmo assim, o nome dela está escrito no livro da vida. Por causa da fé. O texto sagrado diz assim, ó, sem fé é impossível é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Fé. Como está o seu nível de fé?
Como está o seu nível de fé? Será que não caímos numa armadilha do século presente a ponto de pegar a nossa fé e limitarmos ela a um círculo religioso de vem, levanta, vai, abaixa a mão, fica em pé, vai, dá um glória, pula, roda, sapateia, vai para casa e nada muda? Uma fé que não é visivelmente, que não é visível, que não é perceptível a quem está perto de você. Que fé é essa? Que não transforma, que não muda. Como está o seu nível de fé? Eu vim aqui só para te contar isso. A caminho do trabalho hoje, na garupa de um motoqueiro qualquer, Deus falou comigo sobre o poder da fé. Falei, tá bom, Jesus. Vou fazer uma série de mensagens, porque isso dá mensagens em série. Falar sobre o poder da fé, ensinar sobre a fé, isso é maravilhoso. Aí quando deu quase 2 horas da tarde, 1h pouca, meio-dia e pouca, recebi um áudio. Falei, alguma coisa acontecendo. Você pode falar hoje? Veja-me aqui. Eu não sabia, mas já estava marcado na agenda de Deus, que você precisava refletir sobre como está a sua fé. Você tem vivido os dias com uma fé passiva que não modifica, que não transforma, que não move, que não te faz trabalhar. Ou uma fé ativa, que apesar da declaração que você serve a Jesus, você também arregaça a manga. Glória a Deus. Feche teus olhos, por favor. Eu vou encerrar minha oportunidade agora. Mas há um propósito de Deus para essa mensagem. E o propósito é fazer a gente refletir sobre como nós temos caminhado no Evangelho. Estamos no modo automático, com uma fé passiva, em que declaramos, mas não executamos, não operamos, não trabalhamos. Precisamos refletir, e o Espírito Santo clama isso para nosso coração. Como está a nossa fé? Como está o nosso nível de fé? Palavras e palavras continuam sendo emanadas do coração de Deus para o nosso coração, mas por que não há mudança, não há transformação? Há um impacto momentâneo no momento da reunião, mas quando saímos daqui para fora, a palavra parece que se esvai como uma água que vai pelo ralo, e a palavra parece que não faz efeito. Não. Como está o nível da nossa fé? Aquela mulher acreditou numa palavra, e através dela, toda a casa dela foi transformada. Não ficou ninguém de fora. Isso é profético, hein? Através da sua fé, através do seu posicionamento de fé, toda a sua casa vai ser alcançada pelo livramento do Deus Todo-Poderoso. Como está a sua fé? Faça essa reflexão. Pastor, não tenho tido muita fé. Minha fé não está muito lá essas coisas. Estou na reserva já faz muito tempo, como um tanque de combustível.
ou tenho andado no automático. Se você reconhece que o nível da sua fé não está de acordo como Deus gostaria que tivesse, peça perdão a Deus. Peça perdão ao Espírito Santo. E ore ao Senhor como os discípulos pediram a Jesus: Senhor, aumenta a minha fé. Se minha fé está passiva, transforme-a em fé ativa, para que quando alguém olhar para mim possa ver que o Senhor é poderoso. Que a minha fé seja acompanhada de obras, não seja uma fé vazia de palavras, sem transformação de vida, sem avanço, sem mudança. Não! Senhor. Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa se a nossa fé não está correspondendo ao que o Senhor quer de nós, mas nós nos arrependemos. Como nós nos arrependemos, Pai. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé.